nossa questão fundamental é sustentabilidade. Só que o que está atrás dessa sustentabilidade é o princípio que está atrás disso, e que também é o princípio que está atrás de como a gente decide, de como a gente cria, é exatamente os níveis de percepção que nós temos da realidade. Nós vivemos num corpo totalmente aprisionado, num ritmo alucinante, em padrões de comportamento limitantes e que impossibilitam o experienciar, porque o experienciar precisa de tempo. Nós temos ampliado apenas a nossa dimensão externa. E, com isso, nós temos tido uma significante perda dos sentidos. Nós mal enxergamos, ouvimos, tudo está diminuindo. E nós voltamos, na verdade, nós esquecemos de uma sabedoria que está acumulada no nosso corpo por milhões e bilhões e trilhões de anos, desde o tempo que a gente era pó de estrela. Está tudo aqui. Né? E o experienciar fica cada vez mais raro. Eu vou mostrar para vocês um filme que eu fiz em Damarhuri que mostra bem essa questão dos nossos níveis de percepção. Vocês vão ver agora, é um concerto que os músicos é num bosque e os músicos e os compositores são as árvores. Isso. Eu chorei de emoção, gente. Não tem ninguém manipulando nada. Entrevista que eu assisti agora há pouco tempo, um documentário, um engenheiro de cidades sustentáveis na Europa disse o seguinte, que a questão da sustentabilidade não são as tecnologias. Elas só servirão para dar o tempo necessário para que a humanidade acesse novos patamares de consciência. Isso vindo de um engenheiro. Então, eu vejo que, assim, no meu imaginário, eu vejo que, em algum lugar da nossa travessia, da nossa evolução, nós optamos por um desvio, onde nós resolvemos colocar do lado de fora os nossos potenciais, em forma de ferramentas e de tecnologias. Será que, se nós tivéssemos feito um outro caminho, nós precisaríamos de celulares para conversar com o nosso amigo em Londres? Então, eu vejo que, nessa caminhada, nós nos tornamos incompletos. E esse vazio, nós estamos tentando preencher esse vazio interno, esvaziando o planeta. Como a gente pode gerar sustentabilidade se os nossos níveis de percepção da inteligência dos sistemas vivos é tão raso? Eu sou uma pessoa que se interessa por tudo. Eu poderia viver 800 anos e eu acho que ainda eu me encantaria. E eu sempre assim fui conduzida para as experiências da minha vida a partir de uma orientação interna. Eu me abria. Eu tinha um impulso, eu ia. Né? E, com isso, eu fui... assim, parecia que eu podia ler o que estava invisível aos olhos, mas estava lá, disponível. Era só levantar a cortina, aquietar a minha mente e, de repente, o universo me contava coisas. E esse saber, ele vem, para mim, ele vem em bloco. É como se eu tivesse milhares de parabólicas no meu corpo. E, a princípio, foi bem difícil eu entender o que aquelas sensações do meu corpo queriam dizer.
Mas, à medida que eu fui tendo as vivências na natureza, não é falando com jegue, mas falando com as pedras do rio, indo fazer rituais nas cavernas, parece que eu relembrei essa linguagem da estrutura do meu corpo. Eu mergulhei assim em muitas filosofias e religiões, como muitos aqui. E cada uma delas me deu o que eu precisava saber. E um dia, eu estava, logo no princípio da minha caminhada, eu estava indo para o Liceu de Artes, onde eu dava aulas de tecelagem. E eu vi uma mulher tricotando com fios maravilhosos. Eram fios franceses, e eu fiquei extasiada. Eu segui meu caminho, fui para a aula. No meio do dia, eu tive uma angústia muito grande, uma dor no peito muito grande. E eu me afastei e fui mentalizar. Assim. Nessa hora, eu usei essa dor e eu pedi assim, com toda a força, com uma intenção una, que o universo me desse um novo momento. Adivinhem, quando eu chego em casa à noite, tinha um telefone de uma mulher que estava vendendo 100 quilos de fios franceses. Eu liguei para ela, comprei todos os fios, mas os fios foram apenas foram apenas um pretexto, porque, na verdade, através dela, eu entrei para o budismo tibetano numa linhagem que trabalhava, através de posturas, a liberação dos padrões que nós temos gravados no corpo e que condicionam a nossa vida. Então, eu percebo que algo aconteceu numa outra esfera. Numa esfera que não é palpável, que é invisível, mas existe. Isso me faz lembrar a teoria dos múltiplos universos, que diz que o universo, para ser coerente, precisa ter de 11 a 26 dimensões de realidade. Isso, na verdade, nos remete a todo o nosso conhecimento ancestral. É uma sabedoria que já está aí. E eu percebo que nós somos como uma corda de um violino. Quando temos um sentimento intenso, a vibração dessa corda rompe com essas membranas entre os mundos, entre as dimensões. E algo acontece numa outra esfera e se materializa. Colapso de onda. Então, essas experiências foram aprimorando assim, a minha percepção. E, de repente, eu sabia distinguir quando eu estava tendo uma intuição e quando eu estava tendo um tititi mental qualquer. E eu acho que a gente precisa tomar consciência que nós somos seres criadores, consciente ou inconscientemente. Outra coisa que a física me ensinou, e maravilhosa, que ela diz o seguinte, que para qualquer evento existe um campo de possibilidades. Só que o que determina que esse evento aconteça assim ou assado é a ponte que eu faço entre eu e essas possibilidades. E a matéria de que é construída essa ponte são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e emoções. Não existe nada aqui fora que não seja eu mesma. Tem uma outra história, que foi quando eu tinha uma clínica terapêutica e eu fui para a Amazônia. E lá, quando eu cheguei, parece que eu não entendia muito bem ainda a energia da floresta. Daí eu me retirei um pouco, fiz uma meditação numa ponte lá, mas, de repente, parece que eu recebi um grande abraço, carinhoso, de boas-vindas. Nessa meditação, que eu estava com o coração tão aberto, eu pedi que, se eu estivesse pronta, que a floresta me colocasse em contato com um trabalho de cura da terra. Esse trabalho é de um esloveno que trabalha com a restauração de todo o campo energético do planeta. Bem, passaram-se os 15 dias e as experiências que eu vivi lá foram tão intensas que todo o meu corpo sensorial ficou extremamente sensibilizado. Era como se o meu corpo fosse maior do que o que eu conheço. No final desses 15 dias, eu tive uma abertura de cardíaco, parece que o tempo todo ele vibrava.
Só que é indescritível, não dá para pôr em palavras. Eu vivi dias assim de extrema felicidade em Teresa. Eu olhava para as pessoas e eu via a alma das pessoas, via a essência delas. Era uma comunhão fantástica. Só que eu voltei para São Paulo. E algo desapareceu. Mas, logo que eu cheguei aqui, na mesma semana, uma pessoa que é discípulo de Marco me procura e eu monto uma palestra de casa cheia para ele falar sobre esse trabalho. E, em seguida, ele me pede que eu faça a organização do evento para os cursos de Marco, que ele viria ao Brasil. Mais uma vez, né? Aí daí eu comecei o trabalho de cura da terra. E, mais uma vez, é aquela coisa, realidades se fazem a partir de estados. Tudo está interligado numa grande teia. E, quando eu olho o tecido pelas minhas experiências, eu consigo ver claramente os ciclos da minha vida. Eu tenho uns ciclos de 10 a 12 anos. E tudo muda. A princípio, eu resistia a esses ciclos. Eu resistia de fazer a travessia do portal. Porque eu fui criada em conceitos que a gente deve ser estável, deve casar, trabalhar, manter todas as estruturas de vida que a gente constrói. Só que comigo não era assim. Por mais que eu tentasse, chegava um momento que eu olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. Eu estava me perdendo de mim, eu estava ficando doente. E foi assim que eu me despedi do primeiro casamento. Só que, assim, eu aprendi. Então, nesse último ciclo, alguns anos atrás, eu falei assim, não, eu estava fazendo os trabalhos de Feng Shui e geobiologia. E só que eu ia arrastada para os projetos, já não tinha prazer em fazer os projetos. Eu voltava cansada. Eu sabia que o tempo tinha terminado. Então, eu resolvi fazer uma passagem consciente. Embora eu dependesse desse dinheiro para a minha estrutura financeira, eu falei, eu vou dar um salto no vazio. E foi aí que, para me comprometer com o que eu tinha decidido, eu resolvi fazer um rito de passagem. E eu fui fazer um vipassana de 10 dias de meditação e silêncio. Quando eu volto de lá, minha mente desintoxicada, minha mente tranquila, parece que a estática entre eu e o mundo tinha desaparecido. E o universo, de repente, me respondeu quase que imediatamente. E eu fui convidada para dar um curso, fazer um curso, né, montar um curso de meio ambiente, questões ambientais e trazer a tecelagem como vivência criativa. Eu, em vez de montar montei 4 cursos, todos ligados ao meio ambiente, visão de mundo, arte e transformação. E, a partir daí, enfim, a partir de olhar todas essas experiências da minha vida e de ver o resultado desses cursos na vida das pessoas, eu tive um novo sonho. E é esse sonho que eu estou vivendo hoje, que é a construção de uma universidade para o desenvolvimento do ser integral. Um espaço vazio, onde algo possa ser criado novo. E essa síntese, na verdade, tudo foi a síntese do que aconteceu na minha vida e de tudo que eu percebi dela, né? E o eixo principal dessa universidade é o desenvolvimento dos potenciais humanos ligado a toda a realidade que, na verdade, nós vivemos. Isso é agora. Mas, se eu olho para o passado, eu posso ver a riqueza da minha vida. E é uma riqueza, não é de dinheiro, mas é de riqueza de vida vivida. E, gente, eu falei o tempo todo em experiência e em percepção. E eu quero convidar vocês para fazer uma pequena meditação rapidinha, de 1 minuto, 1 minuto e meio. Só que, assim, quando vocês voltarem, eu não vou estar aqui, e eu peço que vocês se abram para o novo momento do TED.
vocês podem fechar os olhos. E observem a sua respiração. Se ela é lenta, ela é lenta. Se ela é profunda, ela é profunda. Se ela é rápida, ela é rápida. Deixem que ela flua naturalmente. E agora eu peço que vocês se permitam imaginar que vocês não têm um nome. O que resta se vocês não têm um nome? Usufruam esse campo de percepção.